Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu venho trazer aqui um vídeo para vocês, né, fazendo aqui um jantar pro Dia dos Namorados. Vai ser assim, bem romântico. Na verdade vai ser, né, um jantar simples, com as coisinhas que eu tenho, né, tudo assim bem do nosso jeitinho mesmo. Tá bom? Então aqui o que eu tô pensando em fazer? Eu tô querendo fazer um bombom na taça, né? Tô pensando em fazer alguma coisa assim para ser uma entradinha pra gente poder estar beliscando antes. E quero fazer também um prato principal, né? Então, o que eu tenho em mente? Eu vou fazer esse bombom na taça, eu queria muito fazer com morango. Só que aqui onde eu moro é bem complicado a gente achar morango fresco, né? Só morango congelado. Então, eu vou fazer mesmo com uva. Eu vou usar aqui, né? Porque eu já tenho em casa, então a gente vai usando o que tem. Vou fazer como uma entradinha também cestinhas recheadas, né? Vou usar massa de pastel para mim estar fazendo esse processo. E quero também estar fazendo rondelli. Eu nunca fiz, né? Essa receita de rondelli, mas eu vi que é bem fácil, bem simples, né? Então, eu vou estar fazendo porque aqui todo mundo aqui gosta de massa, de queijo, essas coisas assim gostosas, né? Então eu vou fazer, que eu acredito que eu vou assim agradar, né? O paladar de todo mundo. Todo mundo que eu digo é o Kefso e o Enzo, né? Que o Enzo ele vai participar junto com a gente. Eu não tenho como botar o meu filho em outro lugar. E nem ia colocar, né? Então, quando eu falo a gente, é porque o Enzo também ele vai participar. Eu vou fazer 3 sobremesas, né? Vai ser individual. Então, por conta dele também, tudo vai ser fazendo aqui a comidinha pensando em nós 3. Tá bom? Então, eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Desse tipo de vídeo. E você que tá, né, me assistindo agora e ainda não é inscrito, te convido, se inscreve aqui abaixo, deixa um like, deixa um comentário aqui, né, do que você achou aí de toda essa receita, de todo esse conteúdo, tá bom? E é isso, gente, bora lá, né, começar a fazer os preparos. Eu vou estar fazendo hoje, um dia antes, né, do Dia dos Namorados, porque amanhã eu tenho um compromisso pela parte da tarde. Então, para mim não ficar aí toda atrapalhada e dar tempo de fazer tudo, eu vou começar hoje, tá? A fazer aí alguns preparos já, tá bom? Então, bora lá para esse vídeo. Então, gente, tá aqui já a sobremesa, né? Pré-preparada já. É um brigadeiro branco. Desse brigadeiro branco eu tirei um pouco daqui e misturei com chocolate, né? Que ficou assim. E eu vou usar esses dois para mim fazer a sobremesa, tá bom? E aqui também eu já coloquei, aqui é massa de pastel e isso aqui é a forminha de cupcake que eu tenho. Então, eu coloquei aqui assim, ó. E amanhã eu vou assar. Eu já coloquei nas forminhas que é para poder adiantar o meu lado, né? Inclusive, falta colocar uma aqui, tá até aqui, ó. Eu vou colocar aqui. É bem simples, tá bom? E amanhã eu vou colocar para assar por 10 minutinhos, rapidinho mesmo, ele assa. E vou rechear aqui com frango. Eu já tô adiantando essas coisas, porque amanhã eu vou ter somente a parte da manhã para mim fazer o que eu tenho para fazer, né? Porque à tarde eu vou para casa da minha irmã ficar com a minha sobrinha, né? Eu acredito que vocês já sabem, né, que eu já falei alguns vídeos atrás, que eu tô ajudando ela a ficar com a filha dela enquanto ela precisa vender as peças dela, fazer os cursos, né? Então, por isso que agora eu já tô aqui me adiantando, né, pela parte da noite. E amanhã eu venho aqui com vocês para mim poder finalizar, né? Que aí eu vou assar o que eu tenho para mim assar, vou ajeitar a minha sobremesa e fazer o meu prato principal, né? Que ele realmente amanhã de manhã eu vou ter que fazer completo. Então, gente, eu vou começar aqui, né? Fazer o jantar do Dia dos Namorados. E eu vou fazer agora a taça, que é a nossa sobremesa. Eu vou fazer 3 porque tem um Enzo, né? Então, eu vou fazer uma mesinha pra mim e pro Kefso. Mas, claro que eu vou fazer pro meu filho também, né? Mas só que assim, enquanto eu tô fazendo a sobremesa, eu vou colocar aqui, né, a massinha de pastel na airfry para poder formar a cestinha, tá bom? Que aí 10 minutinhos é o suficiente para ele ficar assado. E eu creio que seja os 10 minutos que é para mim fazer aqui também
é a minha sobremesa, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou colocar 160 graus, 160 por 10 minutos. 10 minutinhos é o suficiente, tá bom? Então, ele vai ficar aí, é o tempo que eu vou assar. É o tempo que eu vou fazer aqui minha sobremesa. Então, gente, vou começar a fazer aqui a sobremesa. Esse brigadeiro aqui eu fiz ontem, né? Eu mostrei pra vocês. Né? Que eu tirei um pouco desse brigadeiro, coloquei nessa outra vasilha e coloquei com chocolate em pó pra poder ficar, né? Pra fazer o acabamento da sobremesa. Ele aqui eu vou deixar aqui no cantinho, que só vou usar depois. E agora a gente vai usar esse daqui, tá bom? Eu vou ver aqui a consistência dele, porque eu quero um recheio, assim, bem cremoso. Ó, ele ainda tá durinho aqui pra mim, ó. Então, eu vou colocar aqui nele um pouquinho de creme de leite, pra deixar ele um pouquinho mais fluido, deixar ele um pouquinho mais molinho, tá? Na consistência que eu vou precisar. Coloquei um pouco aqui na outra vasilha, né? E agora eu vou colocar aqui um pouco do creme de leite, vou colocando aos poucos. Gente, se vocês estiverem escutando barulho, é aqui na frente de casa. Dia de quinta-feira aqui tem um evento para idosos. Aí eles vão dançar, eles vão brincar, e eles que estão conversando aqui na frente. Então aqui, ó, eu vou mexer bem, né? Eu quero esse brigadeiro aqui mais molinho. Quero ele bem fluido mesmo. Que agora ficou na consistência que eu quero, é assim, ó. Tá? Bem mais molinho. E vou pegar agora uma taça. Eu vou montar uma taça com vocês, né? Ter ele como inspiração aí pro Dia dos Namorados. Ou para qualquer outro data especial, tá bom? Eu vou pegar um pouco do meu recheio, vou colocar aqui no fundinho da minha travessa, tá? Ó, um pouquinho, só um pouquinho mesmo. Só pra fazer uma gracinha e dar um acabamento. Aí agora eu venho com a uva. Eu vou fazer com uva preta e com uva verde, tá bom? Mas aí fica a critério de cada um. Aqui embaixo eu vou colocar as uvas pretas. Agora eu vou colocar mais brigadeiro aqui, de um jeito que não esconda, né, a uva. A uva que vai dar esse charme aqui no meu bombom. Coloquei, né, coloquei uma boa quantidade e agora eu venho com uva verde. Vou colocar aqui a uva verde. E eu procuro colocar sempre bem na bordinha, que é pra quando eu vim com o brigadeiro, né, o brigadeiro não esconder toda a minha uva. E dar aquele contraste bonito, sabe? Ó, coloquei agora a uva verde e vou completar aqui com mais o brigadeiro branco. Bem recheado. Ficou bem recheadinho. E agora, eu vou vir aqui, né, com o meu brigadeiro de chocolate. Ele tá bem consistente. Eu vou até usar a colherzinha que eu tava usando agora há pouco. Ele tá bem consistente, ó. Então, ele também eu vou precisar colocar um pouquinho, só um pouquinho, de creme de leite. Só pra ele ficar um pouquinho mais fluido. E vou colocar por cima aqui. Olha como já ficou, né? E agora eu venho com uma colher bem generosa aqui e coloco aqui por cima. Pra fazer o acabamento, né? Dessa sobremesa. Aqui, se no caso vocês não quiserem fazer com o próprio brigadeiro, vocês conseguem fazer uma ganache, tá? É porque eu não tinha chocolate. E aí, né? A gente vai fazendo com o que a gente tem. E aqui é só ir arrumando direitinho. Deixar um jeitinho aqui que não suje muito a minha taça, né? Pra ficar bem arrumadinho, bem bonitinho.
E olha só como já ficou. Que lindo que ficou a minha sobremesa. Aqui é o bombom na taça. Já poderia deixar assim, que já tava bem, né? Bem bonitinho. Mas aí eu vou fazer uma decoração aqui na parte de cima. Eu vou colocar uma uva preta e uma uva verde, né? E vai ficar assim a minha sobremesa. Agora eu vou fazer as outras e depois eu volto aqui com vocês. Então, a minha cestinha também já ficou pronta, né? Umas deram, assim, uma douradinha a mais, outras não, mas estão todas boas. Ficaram 10 minutos. O bom da airfryer é isso, porque ela te avisa, né? O momento certinho. Então, vai ficar aqui mesmo, né? Eu vou deixar elas dentro da airfryer direitinho, que mais tarde eu só venho pra rechear com o recheio do frango, né? Que eu vou fazer daqui a pouquinho pra me poder rechear só quando a gente for realmente comer, né? Que se eu rechear agora, ele vai amolecer. Então, eu vou deixar aqui ele reservado, esfriando. É o tempo que eu vou fazer as outras coisas, que eu ainda tenho que fazer o rondelli, né? Então, isso é para de noite também. Então, é isso. Eu vou, né, deixar aqui agora e mais tarde eu venho para poder finalizar. Então, gente, eu vou fazer agora, né, o prato principal, tá bom? E eu vou usar massa de lasanha. Essa massa aqui já tá cozida, tá? Ela tem que estar cozida para ela ficar assim maleável. Vou usar presunto, requeijão, queijo. Esse queijo aqui é queijo em barra, que aí ontem eu tive um tempinho, né, ontem à noite, e já fatiei ele. Tirei fatias irregulares mesmo, tá bom? E vou colocar aqui um pouco desse molho pronto aqui no fundo da minha forma, tá? Depois que eu tiver já montado tudo, eu vou fazer um molho de frango, né? Vou temperar meu franguinho, que inclusive já tá até cozido, o peito do frango. Temperar, fazer aquele molho e poder jogar por cima dos meus rondeles. Eu vou fazer aqui, né, rondeles. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, eu fazendo os dois, né? Só pra vocês verem mesmo. E vou montar aqui essa bandeja, tá bom? Aí você faz a quantidade que você quiser, do jeito que você quiser, tá bom? E, né, é isso que eu vou estar fazendo por agora, pra gente poder jantar mais tarde. Então, gente, eu vou fazer isso daqui com vocês, tá bom? É bem simples. Então, o que eu faço primeiro? Eu passo primeiro aqui o requeijão, tá? Em todo o meu macarrão. Esse macarrão, ele já tá cozido, tá? E aí, eu passo o requeijão em todo ele. Aí, eu venho com aqui um pedaço de presunto, tá? Aí, você pode colocar a quantidade que você quiser, tá bom? E aqui também eu já venho com um queijo por cima. O meu queijo, ele tá assim porque é queijo em barra. Esse tipo de queijo, ó. Queijo em barra. Então, né, já tirei... Deixa eu ligar a lanterna. Então, eu já tirei essas fatias assim, né? Não fica tão perfeitinho, mas dá pra fazer. E aí, depois que faz todo o processo, ó, coloquei o queijo, aí você vem enrolando, deixando ele bem enroladinho, né? É um pouquinho complicado por conta do requeijão, que ele fica muito liso, mas dá, né? Tendo um pouquinho de paciência, de calma, dá pra enrolar assim. Aí fica assim, ó, bem enroladinho, né? Todos os rondeles já estão aqui, ó. Agora, eu só vou fazer o molho pra mim poder jogar por cima, porque ele tem que ficar no molho. E é legal também que deixa assim espaços, ó, pro molho poder entrar, tá bom? Então, agora eu vou fazer o molho rapidinho pra mim poder finalizar aqui. Então, aqui já tá o meu frango todo desfiado. Eu vou fazer o molho aqui na panela de pressão mesmo, tá? Então, aqui eu vou temperar com todos os temperos que eu já sou acostumada. E aí, você tempera da forma que você quiser, tá? Então, eu vou temperar aqui, ó, com cúrcuma, com páprica, com esses tipos de temperos, tá bom? Aí fica a seu critério. Vou colocar cheiro verde também, tá? E depois eu vou colocar o molho, que é esse daqui que eu vou estar usando. Ó, eu vou colocar 1 ou 2 sachê desse daqui, que eu quero ele que fique um molho bem, sabe? Aquele molho bem gostoso. Então, agora eu vou temperar, fazer todo o processo aqui e depois levar ali pra minha travessa já, com os rondeles já enroladinhos. Vou temperar e depois eu volto.
Então, aqui eu coloquei 2 sachês de molho, né? Temperei com todos os temperinhos, que eu já sou acostumada, que são esses aqui, ó. Temperei com todos eles. E agora, vou misturar aqui meu cheiro verde e vou dividir esse recheio aqui. Porque um pouco desse recheio vai para as cestinhas, né? Que eu fiz, que eu assei agora há pouco. Então, já tirei aqui, né? Pra poder rechear as cestinhas. Esse daqui depois eu vou colocar um queijo por dentro, pra poder misturar com a cestinha e ele ficar bem recheadinho. E pra mim colocar aqui no rondelli, eu quero ele mais fluido. Ele tá muito grossinho, ó. Ele tá muito grossinho ainda. Então, pra ele ficar um pouco mais fluido, mais líquido, eu vou colocar aqui a água do cozimento do frango, tá bom? Aqui, ó. Então, eu vou colocando aos poucos e vou misturando, né? Pra ver esse meu fogão, pra ver a textura. Porque esse rondelli ainda vai pro forno, vai passar ainda aí uns 20 minutos no forno pra derreter o queijo, né? Então, eu quero esse molho bem caldudo mesmo, pra poder não ressecar, né, quando for pro forno. Então, eu vou colocar todo esse molho, tinha em torno aí, eu acho que de umas 200 ml de molho, que ficou do próprio cozimento do frango. Ó, e fica assim, bem com molho mesmo, tá bom? E agora, é só jogar em cima dos rondellis. Eu vou pegar uma conchinha e vou fazer esse processo aqui. Depois só vai arrumando com a colher para poder entrar em todas as cavidades, ó, entre eles, né? Para pegar bem o sabor do molho. Prontinho. Então, aqui, quando eu for servir, eu vou jogar queijo na parte de cima e levar no forno aí por uns 20 minutos, né? Então, agora eu vou cobrir e vou deixar na minha geladeira até a hora de servir. You melt the ice behind my stone cold eyes. I turn to ashes, but only just sometimes. Inhale your smoke, but you still act surprised. It's not my fault when we end up capsized. You call me crazy now, but you don't understand. I'm calling out to you. Can you hear a thing? 'Cause you lit the match that ignites the flame. I'm the TNT, but you're the spark to blame. And it's fire, burning holes inside my brain. Feel the fire, heat that melts us down again. Now it's pouring through my veins, but I said you're the spark to blame. And it's fire, burning holes inside my brain. Some days with you it's paradise, but now you spin me in a web with all your lies. Want you to feel the way I... Então, gente, tá pronto aqui, né? Nossa mesinha, as nossas coisinhas. E ficou assim simples, mas eu achei que ficou bem, né? Assim, eu não tenho itens pra fazer coisas assim mais elaboradas, mas o que eu tenho eu utilizei, né? Isso não é motivos pra gente não fazer uma mesa bonita. Eu usei a toalha de mesa mesmo, né? Só que ao invés dela ficar comprida, eu coloquei ela assim, que aí já não preciso colocar aqueles joguinho americano. Usei aqui a minha taça, usei o meu pratinho, né? Aqui um talher branquinho pra poder ficar neutro, do outro lado a mesma coisa. Coloquei esse lencinho de papel, caso a gente precisar. Aqui, nosso prato principal, que é os rondellis, ficou bem bonito, né? Joguei um pouquinho de queijo aqui por cima. Aqui a nossa entradinha, que é a cestinha, né? Que foi assado aí com a massa de pastel e recheado com o frango também. E aqui a nossa sobremesa,
que eu imagino que deve estar muito saborosa, que é o bombom na taça, né, que eu fiz com uva. Usei uva preta e uva verde. Aqui em cima eu coloquei também um pouco de chocolate para dar aquela decorada. E nós não bebemos bebida alcoólica, né? Então nós vamos tomar aqui um suquinho de acerola. E ficou assim a mesa. Eu achei que ficou bem bonita, né? Gostei de como ficou. Então, gente, olha a minha mesa como ficou, né? Além de estar tudo uma delícia, ficou bem bonitinha, né? Ficou simples, mas ficou bem arrumadinha. Se tivesse alguma coisa em tom de vermelho, ia ficar bem mais bonita, né? Só que não teve. E tá tudo bem. Eu achei que ficou bem legal. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, porque o Kevson, assim, ele é muito tímido. Ele não gosta, né, muito de aparecer. Eu acho que vocês viram no vídeo, não sei se foi um antes ou no dia que a gente foi dar um passeio, que eu gravei, ele não fala, ele fica meio tímido mesmo, né? Então, para evitar, eu não vou, né, tá gravando nem a reação dele, porque eu já sei que ele vai gostar. Ele não sabe, mas eu sei que ele vai gostar, né? Quem é que não gosta de ser surpreendido dessa forma? Né? Então eu não vou gravar para vocês, né? Porque assim, o canal é meu, então eu apareço aqui, né, e converso com vocês. As outras pessoas é só se elas quiserem. E eu já sei que ele não gosta muito, então eu não vou ficar forçando nada, tá bom? Eu fiz esse vídeo, né, mostrando para vocês aqui o nosso jantar do Dia dos Namorados, para vocês terem como uma inspiração aí também, para mostrar, né, que dá para fazer com o que a gente tem em casa. Dá para fazer tranquilamente, né, com os objetos, as coisinhas que a gente já tem, tá bom? E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada a você que ficou comigo até agora, tá bom? E um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. I'm reaching out for help, you got me in a riptide. You call me crazy now, but you don't understand. I'm calling out to you, can you hear a thing? Cause you lit the match, that ignites the flame. I'm the TNT, but you're the spark to blame. And it's fire, burning holes inside my brain.